Galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Galera, se prepara o lombo aí para trabalhar mais, para devolver o dinheiro do triplex pro Lula, hein? Ele vai devolver o dinheiro do triplex do Guarujá pro Lula? Pessoal, presta atenção aí nessa história, porque ela é o retrato perfeito do que acontece quando você destrói em terra a Lava Jato. A 12ª Vara do Distrito Federal acaba realmente de encaminhar ao Supremo um processo para que a Corte decida, é essa notícia aqui, ó, dá uma olhadinha aí comigo, ó, para que a Corte decida se o que vai fazer com o destino de 2,2 milhões de reais que foram obtidos com o leilão do triplex do Guarujá. Gente, aquele triplex, aquele, o do 16º andar do edifício Solares, 4 quartos, 2 suítes, 5 banheiros, piscina, churrasqueira, vista para o mar, aquele que a OAS reformou e destinou ao Lula como propina dos contratos da Petrobras, como a gente mostrou na Lava Jato, e que fez o Lula ser condenado em 3 instâncias até tudo ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Aquele que o Lula jurou de pé junto que não era dele. Pois bem, olha aí, o imóvel foi leiloado em 2018 por 2,2 milhões de reais para um empresário de Brasília. Nesse dinheiro ele está parado numa conta judicial da Caixa Econômica Federal desde então. E agora, o juiz David Wilson de Abreu Pardo, ele decidiu que cabe ao STF definir o que fazer com essa grana. E leia aqui comigo o que ele escreveu numa decisão sigilosa que veio a público, que é de surpreender. Olha aí, ó. Cabe à Suprema Corte analisar eventual interesse no valor decorrente da alienação judicial do imóvel nesses autos discutidos. Possibilidade de ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, relator eminente ministro André Mendonça, a repactuação dos acordos de leniência firmados com diversas empresas envolvidas na denominada Operação Lava Jato, dentre elas a OAS, sendo possível a preservação dos acordos de delação premiada. Traduzindo aqui o juridiquês para vocês. O juiz, ele não sabe mais para quem mandar o dinheiro, porque o STF destruiu a base jurídica que sustentava a destinação original do dinheiro. A condenação do Lula foi anulada, os acordos de leniência estão sendo refeitos e os 2,2 milhões de reais acabaram ficando no limbo. E tem mais um motivo que eu desconfio que esse é o principal e ninguém te falou até agora. Esse juiz, provavelmente, ele deve estar com medo de ser punido pelo Supremo se ele fizer alguma besteira. E é claro que ele não faria uma besteira, mas a definição de besteira que eu estou usando aqui para você, a definição de besteira para um juiz subordinado ao Supremo, é qualquer coisa de que o Supremo não goste, de que o Supremo discorde. Porque o STF tem pedido a punição de todo juiz que faz algo que eles não gostam. Aconteceu no caso Homero Marchese, condenado de forma abusiva pelo Supremo, condenado não, mas que teve suas redes sociais derrubadas de forma abusiva pelo Supremo. Ele entrou com uma ação de indenização, ganhou, e o juiz que deu a indenização, pronto, CNJ, mandado para o CNJ. Aconteceu também na execução das penas do 8 de janeiro. Quem deu benefício para preso do 8 de janeiro, pronto, respondendo ao CNJ para ser punido. Então vejam que esse juiz aí que eu mostrei para vocês, ele não sabe o que os ministros do STF querem. E aí, se ele manda esse dinheiro para algum lugar e os ministros não gostam, eles vão pendurar ele pelo pé lá no CNJ e quem sabe até tirá-lo da magistratura no extremo. Esse é o cenário, gente. É um cenário hoje dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, de medo absoluto. E agora entenda aqui a ironia dessa situação. O Lula passou anos dizendo que o triplex não era dele. Nunca fui dono, nunca dormi lá, é perseguição política, mesmo com foto dele lá dentro do triplex. A defesa dele martelou isso. O STF anulou a condenação não porque o Lula fosse inocente, mas porque Curitiba supostamente não tinha competência para julgar. Ficaram buscando pelo em ovo para derrubar, sacramentar e enterrar esse caso. Não decidiu se o triplex era ou não do Lula no final das contas. Apenas disse que o julgamento foi feito no lugar errado ou do jeito errado e jogou tudo no lixo. E agora, hein? Se o dinheiro do leilão não pode ir para as vítimas da corrupção porque a condenação foi anulada, para quem que vai? Devolvem para o Lula? Aquele que jurou que o apartamento não era dele? Devolvem para a OAS? A empreiteira que confessou em delação ter dado o apartamento como propina? Ou fica eternamente aí numa conta judicial porque ninguém tem a coragem de admitir o óbvio? É exatamente o que a gente dizia que ia acontecer. Quando a STF começou a destruir a Lava Jato, a gente avisou. Vai chegar o dia em
em que o dinheiro recuperado pela operação volta para a mão dos criminosos. E não é profecia, gente, já aconteceu. O Toffoli anulou condenações de empreiteiros, delações foram desfeitas, muitas multas foram abatidas, algumas foram até devolvidas. Um dos colaboradores da Lava Jato, que confessou os crimes, ele chegou a receber 25 milhões de reais de volta, porque o Toffoli anulou o caso dele. E agora 2,2 milhões de reais que deviam ter ressarcido a Petrobras, ressarcido o povo brasileiro, estão aí num limbo, em cima do muro, esperando que o STF, o mesmo STF que criou esse limbo, decida o que fazer com o problema que ele mesmo causou. Isso não é justiça, isso é um escárnio. Um apartamento de luxo comprado com dinheiro desviado da maior empresa do país, leiloado pela Lava Jato para ressarcir as vítimas, e agora o tribunal que destruiu a operação tem que decidir para onde que a grana vai. É como pedir para o incendiário apagar o fogo que ele mesmo ateou. Você acha aí que o STF vai devolver esse dinheiro para o povo ou vai completar a destruição final da Lava Jato? Eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários, mas olha, eu não podia, como um procurador que trabalhou nesse caso, deixar de expressar a minha profunda indignação com o que o Supremo está fazendo, enterrando os crimes de corrupção e garantindo a impunidade dos bandidos, a um tal ponto de estar devolvendo o dinheiro roubado para os ladrões. Você acabou de assistir a um comentário